Um dos mais reconhecidos nomes do processo civil nacional, o professor José Miguel Medina, ministrou palestra na Univel nesse dia 1º, para alunos de Direito e profissionais da área jurídica de Cascavel e região. Veja os detalhes na reportagem. O professor doutor José Miguel Garcia Medina esteve no auditório da Univel nesta semana para falar da proposta do novo processo civil brasileiro. O advogado veio à cidade a convite da subseção da OAB de Cascavel e falou para estudantes do curso de Direito, para colegas de profissão e juízes. Ele é um dos membros da comissão que elaborou a nova proposta, que já foi aprovada pelo Senado e espera agora a tramitação na Câmara dos Deputados. Na verdade, é a demora natural da tramitação do processo legislativo, né? Ele foi aprovado no final do ano passado no Senado e foi desde logo encaminhado à Câmara. A Câmara dos Deputados está agora com uma nova legislatura, então eu acredito que ao longo dessa semana a gente já vai conhecer quem vai ser o relator do projeto. E eu pelo menos eu imagino que este relator do projeto vai fazer novas audiências públicas para discutir com a comissão que ele vai estabelecer como é que deve ser o projeto, se deve ser modificado ou não. Talvez seja algo para demorar mais um ano, talvez 2, tramitando na Câmara. Vamos aguardar. Tranquilamente, quando o atual código completaria 40 anos de vigência. Sem dúvida, né? O código de 73 completa 40 anos agora, em 2013, nós estamos chegando aí. Muito provavelmente o nosso código 73 vai completar 40 anos, né? Dificilmente o projeto vai ser convertido em lei antes disso, mas não dá para saber, né, o que os nossos agentes ali legislativos vão fazer. Mas eu acho que a OAB, a sociedade, devem acompanhar, deve palpitar, deve entender o projeto, até mesmo para criticar o projeto. Me parece que é importante que a sociedade participe criticando de uma maneira construtiva, porque, ao que tudo indica, vai ser inevitável, né? É inevitável a aprovação desse projeto de lei. O novo processo civil deverá rearticular uma proposta que está em vigência desde o ano de 1973. Segundo Medina, o Código Civil que está em vigência está bastante ultrapassado e já não atende mais os anseios da sociedade. O projeto 73, ele foi feito diante de um contexto bem diferente do contexto que a gente tem hoje, né? Ele foi feito diante de uma sociedade não tão complexa, com aspectos econômicos muito diferentes do que a gente vive hoje. Hoje a sociedade evolui muito rapidamente, tem problemas cada vez mais diferentes e a gente tem que ter um código de processo civil que esteja ajustado a isso e que seja também um código que esteja em consonância com os valores e princípios constitucionais. Quais foram os principais aspectos que a comissão, que o senhor fez parte, inclusive, levou em consideração para elaborar esse novo processo, esse processo moderno? Veja, o que nós consideramos é que o projeto deve incorporar esses princípios que nós consideramos princípios inerentes ao assim chamado processo civil moderno. Deve ser um processo que sirva ao cidadão, deve considerar o cidadão o sujeito principal do processo, né? O processo deve ser um processo democrático, deve permitir a participação ativa das partes ao longo do procedimento. Enfim, um processo que integre e resolva de fato ali de tal como ela se apresenta pelo cidadão. E quais são as principais mudanças que são previstas nesse projeto? São várias, são muitas mudanças. Há mudanças, por exemplo, que tendem a simplificar o procedimento, como aquela que concentra as defesas do réu em apenas uma peça processual. Hoje, dependendo das matérias que o réu quiser alegar, ele vai ter que apresentar 6 petições diferentes, né? Viabiliza-se, por exemplo, a comunicação de alguns atos processuais via internet. Então hoje a publicação de editais é feita em jornais, em editais afixados no próprio tribunal, no próprio edifício do fórum. O projeto prevê que esses editais vão ser publicados no site do próprio tribunal. Alienações de bens do executado também, preferencialmente vão ser realizadas por meio eletrônico. Incentiva-se, estou falando de exemplos, são muitos, não dá para falar de tudo. Incentiva-se, por exemplo, o uso de mecanismos como a conciliação entre as partes, que hoje existe, mas não é incentivado. Aliás, o Código em vigor não fala nem da mediação, nem menciona a mediação. O projeto faz referência e incentiva, embora não imponha, incentiva o manejo da mediação como meio de solução de conflitos. O projeto também exige, não é, que as sentenças contenham uma fundamentação específica, diferenciada, quando ela é fundamentada em princípios jurídicos, cláusulas gerais, normas com conteúdo vago e indeterminado, enfim.
é uma série de modificações, uma série de novidades, por assim dizer, que são respaldadas por esse sentimento. Tornar o processo mais simples, um processo voltado para o cidadão e um processo mais democrático. A Univel também promoveu no mês de fevereiro, em conjunto com a OAB Subseção de Cascavel, um treinamento sobre implantação de processo eletrônico no Judiciário. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da OAB Cascavel e professor da Univel, Juliano Murbach. E o treinamento foi ministrado pelo juiz federal Sérgio Tejada. O evento contou com a participação dos acadêmicos de direito, que puderam discutir e conhecer mais sobre a tecnologia no Judiciário. Confira agora os destaques do agronegócio com Valdinei Rodrigues. Olá, Alan. Olá a todos. A fila de caminhões para o escoamento das safras de soja e milho no porto de Paranaguá poderia ser ainda maior, se a chuva não tivesse atrapalhado o ritmo da colheita. Aqui na região oeste do estado, os agricultores deixam as máquinas no campo até tarde da noite para conseguir tirar os grãos no tempo certo e evitar assim mais atrasos. O dia termina, mas o serviço ainda vai longe e muito longe. Muitas vezes se estende até o início da madrugada. Afinal, em época de colheita, o tempo precisa ser bem aproveitado. Por isso, os trabalhadores avançam madrugada adentro. E esse sacrifício é o que garante renda para quem produz e fartura na mesa de quem consome. Segundo os agricultores, o trabalho é sim cansativo, é puxado, mas vale a pena. O resultado é positivo. E ainda em se tratando de Paraná, o Paraná reivindica aumento nos recursos destinados ao plantio safra 2011-2012 de 116 bilhões para 140 bilhões de reais. O plano entra em vigor a partir de julho deste ano e abrange recursos para o financiamento de custeio, comercialização e investimentos para toda a safra brasileira. Desse total, 20 bilhões serão destinados para a agricultura familiar e 120 bilhões de reais para a agricultura empresarial. A proposta do Paraná foi promulgada ou formulada em conjunto pelo governo do estado, pela FAEP e pela OCEPAR. O documento contempla ainda sugestões ao programa de capitalização das cooperativas de crédito, como a destinação de recursos da ordem de 3 bilhões de reais e a oferta de uma linha de crédito diferenciada com juros de 3% ao ano. E uma última informação do agronegócio: depois do abastecimento por parte dos compradores na primeira quinzena de fevereiro, o preço do açúcar voltou a cair. Os consumidores da matéria-prima reduziram a demanda na segunda quinzena de fevereiro, levando as usinas a baixarem os valores também. A análise foi divulgada na semana passada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. No último dia 1º, o indicador de açúcar cristal fechou a R$ 72,92 a saca de 50 quilos. Este valor representa uma queda de 2%. Estas foram as informações do agronegócio. A você, obrigado e até a próxima. Bacharéis em Direito, jornalistas, contabilistas e centenas de novos profissionais de outras áreas colaram grau nesse início de ano pela Univel. O destaque foi para a formação da primeira turma de tecnólogos em logística. O evento, realizado no último dia 18, renova os valores de pioneirismo da faculdade, que apostou na oferta do curso há 2 anos e agora vai apresentar ao mercado em expansão profissionais capacitados para suprir a crescente demanda da área. Parabéns aos novos tecnólogos e a todos que colaram grau pela Univel. Univel Notícias fica por aqui. Você também pode acompanhar esta e outras edições no nosso site www.univel.br. Uma ótima semana a todos e até mais. Até semana que vem.